Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Verso 10. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até as extremidades da terra. Aleluia! Essa profecia, ela é messiânica. Essa profecia é o anúncio de Jesus Cristo, o Cristo na terra, o Rei dos judeus. Essa profecia é sobre Cristo, o Messias, ao qual, durante todo o Antigo Testamento, de geração em geração, vinha sido falado sobre essa profecia. Uma profecia anunciada, anunciando, na verdade, a manifestação do Messias na terra. E, queridos, é um texto glorioso, cheio de riquezas e de palavras que nos traz ânimos e esperança. E era assim que o povo de Israel tinha uma esperança de um rei que os libertasse. A esperança de um rei que os resgatasse. A esperança de um rei que os tirasse do domínio do Império Romano de uma forma gloriosa, de uma forma muito poderosa, por causa dos anúncios das Escrituras. Aqui Zacarias está dizendo, eis que o teu rei virá a ti. Como? A gente poderia perguntar como? Montado em um jumentinho. E pensar dessa maneira, eles associavam muito a vinda do Messias com o jumentinho. Então, no meio dos judeus, havia essa conversa da associação de um rei que vinha, de um Messias que viria, e associado a um jumentinho, a um filho de jumenta. E esse texto aqui nos traz essa revelação. Então, essa profecia messiânica, ela foi carregada no coração do povo judeu, por muito e muito tempo. O rei dos judeus seria o descendente da mulher, ao qual Gênesis cita. O rei dos judeus seria o descendente de Abraão. O rei dos judeus seria também o Messias, com um exemplo de um cordeiro que Abraão viu, que Abraão testemunhou e viu ali diante dos olhos dele. Aquilo que Jacó havia dito, o leão da tribo de Judá seria a resposta para os judeus. Eles carregavam muitas promessas sobre o Messias. Alguém poderoso, alguém muito forte vindo sobre eles. O rei profeta semelhante a Moisés. Nós iniciamos o ano de 2026 ouvindo essa promessa, essa profecia do rei Messias que viria. E esse descendente também seria um filho de Davi. Seria o filho de Davi, um descendente de Davi. O Messias, o rei ungido, seria também aquele que Daniel viu. E muitas, inúmeras profecias que nós vemos, o Evangelho colocando, as Escrituras Sagradas apontando para o Messias, o rei ungido, apontando para Jesus como o centro de todas as coisas. E aqui, igreja, Zacarias está dizendo, o rei está vindo. Ah, queridos, Zacarias está dizendo, o rei está vindo. Trazendo o quê? Justiça e vitória. Trazendo justiça e vitória. Montado no jumentinho. Montado de uma maneira singela. Mateus capítulo 21, eu quero que você abra. Mateus capítulo 21. Jesus se revela ao mundo. A profecia de Zacarias se cumpre.
Mateus 21, Jesus se revela ao mundo. Mateus 21, verso 1. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei a nós. Jesus pede emprestado, viu, queridos? E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxe a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam diante como as que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aleluia. Queridos, os 4 evangelhos relatam essa história. Os 4 evangelhos registram a passagem triunfal de Jesus Cristo na entrada de Jerusalém. Jesus, ele havia se hospedado na noite anterior na casa dos amigos, mas agora ele chega aqui, nesta localização. E ele conversa com 2 discípulos e diz: vai lá, pega uma jumenta e seu filhote, e traga para cá. E traga para que eu entre em Jerusalém. Queridos, pensa comigo. Eles saíram de lá já com aquela expectativa, porque no meio deles havia notícia: o Messias ungido virá sobre um jumentinho. O coração daqueles rapazes, com certeza, ficou mais acelerado, porque eles viam, e eu estou parafraseando, a palavra de Deus não está citando isso, eu penso comigo que eles ficaram extremamente empolgados. Extremamente empolgados. Os jumentinhos, eles eram muito utilizados para transporte, para serviço. Jesus não usava, ele andava a maior parte do tempo a pé. E agora, nesse momento, ele quer fazer uma entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho. Mas essa era uma missão de paz, por isso um jumento. Os reis, quando utilizavam grandes cavalos, era para a guerra. Mas utilizar jumentas e jumento era uma missão de paz. E esse rei ungido vem em uma missão de paz. E esse rei ungido vem montado numa jumentinha, num jumentinho. O nosso rei, em sua primeira vinda a nós, veio em missão de paz, queridos. Veio em missão de paz. Em uma grande missão. Todos ali acreditavam na vinda de um rei que entraria como um grande guerreiro, com um grande exército, para destruir aqueles que os oprimiam. Mas ele entra triunfalmente, de uma maneira pacífica, na sua primeira vinda. De uma maneira pacífica. Por causa disso, eles ficaram bem rebeldes. A mesma multidão que o cercou ali, colocando toda a honraria para ele, foi aquela que o crucificou. Porque eles ficaram decepcionados. Nossa,
o rei dos judeus não veio destruir o Império Romano. Nossa, o rei dos judeus não veio nos tirar da escravidão. Aqui o Messias, Jesus o ungido, entra nessa cidade, cumprindo a profecia de Zacarias. Jesus está cumprindo o que foi dito ao profeta Zacarias. E, queridos, quando isso acontece, todo mundo entende. Vamos, né? É ele, está aqui, é ele. É esse aqui. Mas no coração não era isso. É ele, vamos honrar. Aí todo mundo vem, tanto a multidão dos discípulos que estava com ele, que já caminhava com ele, quanto a multidão que estava na cidade. Se juntou todo mundo ali e começaram a fazer as honrarias, porque Jesus está cumprindo a sua entrada. E eles o honram, coloca as suas vestes, pega os ramos e joga na frente. Jesus passa por aquele caminho. E nesse caminho, eles vão exaltando o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus chegou. Era a frase deles, o Rei dos Judeus chegou. O Rei dos Judeus chegou. A multidão gritava e clamava o que o Salmo 118 nos declara em suas porções, do versículo 25 ao 26. Eles cantavam uma canção lindíssima. O Messias chegou, o Cristo chegou, o Rei dos Judeus chegou. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. E ali eles proclamavam, e exaltavam e adoravam. Hosana, querido, é uma expressão de louvor, e sabe o que ela significa? Salvação. Quando eles cantam salvação, eles cantam Hosana, Hosana, bendito é o Rei que veio. Eles estão cantando, sabe o que? A verdade é o seguinte: salva-nos, ó Filho de Davi. Salva-nos, ó Filho de Davi. Salva-nos, ó Filho de Davi. Porque eles carregavam muitas promessas a respeito do Cristo, do Messias. E todas elas eram verdadeiras e reais. E o grito daquela multidão era sobre esse tipo de rei, que Jesus era o Messias esperado, o descendente de Davi, que sentaria no trono de Davi e governaria as nações com toda a autoridade. Essa era a crença e verdadeira dos judeus. Nunca, no interior deles, houve uma falha a respeito das profecias. Eles conheciam. O trono de Davi em Jerusalém seria governado pelo Rei dos Judeus, por esse Messias. De Jerusalém iria sair a revelação da sua glória por toda a terra, e toda a terra seria cheia dessa glória. Era o que eles carregavam. Isso foi passado anos e chegou até nós. E chegou até nós. As profecias bíblicas chegou até nós. Quando eles estavam cantando Hosana ao Filho de Davi, eles estavam dizendo: Messias nos salve. Messias nos salve. O que eles esperavam que Jesus fizesse, queridos? O que eles esperavam que Jesus fizesse? Quem que estava oprimindo Israel? Quem que estava trazendo sobre Israel a maior tristeza? Era o Império Romano, nós sabemos disso. E eu já citei também a respeito desse governo do Império Romano. O desejo de Israel é que Jesus entrasse com tudo. Sabe aquela hora que você pensa assim: ai, Jesus vem e acaba com tudo. Ai, salva-nos, Jesus! Salva-nos, Senhor! Messias! Salva-nos, nos liberte! Assenta no trono! Resolve o problema, eles estão nos oprimindo, estamos tão cansados da opressão romana. Vem, Jesus, faça isso. Na mente deles, Jesus viria, entraria em Jerusalém e arregaçaria com tudo. Viria com um grande exército
e destronaria o Império Romano e acabaria com tudo. E acabaria com tudo. Que Jesus viesse e fizesse um golpe militar, um golpe político, e destruísse tudo, porque Ele era o Rei dos judeus. Ele era o Messias, e estava se cumprindo ali diante dos olhos deles, as promessas, a profecia de Zacarias, diante dos olhos dos judeus. Todo mundo estava empolgado. O Messias chegou. O Messias chegou, o Rei ungido chegou, estava todo mundo feliz. Os discípulos estavam felizes, a cidade estava feliz, o Messias chegou. Vamos preparar um caminho, um caminho de adoração, porque Ele é o Rei dos judeus. Hosana, Hosana. Esse era o clamor, o Rei chegou. E muitos perguntavam assim, aí começou a haver um alvoroço, uma confusão. O texto está bem relatado aí. Começou a haver um alvoroço. Quem é esse? Quem é esse? Aí uns diziam, é o Rei dos judeus. Quem é esse? Quem é esse? O Messias ungido. Quem é esse? Começou a haver um alvoroço, uma grande confusão, um grande barulho. A cidade mudou. Jerusalém começou a tomar uma posição de entendimento. A profecia está se cumprindo. Quem é esse? O Messias chegou, o Rei chegou. Quando Jesus entra em Jerusalém, queridos, Ele não mata ninguém. Jesus não matou ninguém. Jesus não fez aquilo que eles esperavam que Ele viesse a fazer. Jesus não matou ninguém. Jesus, Ele não vem na sua primeira vinda com ira. Jesus, na sua primeira entrada em Jerusalém, Ele não veio com ira. Ele não veio para vingar-se, mas com misericórdia. Jesus entra em Jerusalém em um jumentinho com tamanha misericórdia, para realizar o quê? A salvação que eles esperavam. A salvação que nós esperávamos. A salvação que nós desejávamos. Ele vem como humilde, manso. Ele vem como extremamente humilde. Jesus sofreu as maiores injustiças. Jesus sofreu as maiores calúnias após a sua primeira vinda em Jerusalém. Jesus manso e humilde vem e toca a igreja. Queridos, após a entrada triunfal dele em Jerusalém, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai sentar no trono. Ele vai para o templo. Ai, que glorioso isso. Ele entra num ambiente. Ele vem manso e humilde. Jesus governa pelo amor. Jesus está no seu governo de amor, queridos. Jesus está no seu governo de amor. E Ele governa humildemente e gentilmente, tocando o teu coração, te convencendo do erro, do engano, da tristeza, das amarguras que este mundo e o pecado traz. Jesus está no seu governo de amor e as suas leis estão escritas com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. A primeira vinda de Cristo na terra, ela veio com o governo do amor. Jesus, o Rei, vem assentado num jumentinho. Para quê? Para servir. Para servir. Para carregar as nossas cargas, porque Ele é leal. Para tirar de nós a opressão do pecado, o peso do pecado, e nos marcar com o selo de uma promessa da sua segunda vinda, da sua segunda entrada em Jerusalém. Queridos, quando Cristo veio a Jerusalém, Ele não subiu em uma corte.
Ele não subiu em uma corte. Embora entrasse como rei, ele entrou como rei, reconhecido como rei, exaltado como rei, porque ele é rei. Ele é o grande governador. E aí, essa exaltação o leva também para um ambiente chamado templo. Ele entra no templo, porque Jesus tinha uma prioridade. Qual que era a prioridade de Jesus? Assentar em um alto e sublime trono? Não. A prioridade de Jesus era purificar a casa de Deus. Era purificar a casa de Deus. Mateus 21, verso 12 ao 14. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Verso 13, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Aleluia! Oh, aleluia! A entrada triunfal de Jesus, a primeira vez em Jerusalém, leva ele a uma prioridade, a ir no templo. Queridos, os judeus, eles sabiam das promessas, carregavam em si, não é sobre isso que eu quero falar agora. Eu quero levar vocês à primeira instrução que nós temos neste texto aqui. A primeira vinda de Jesus era para destruir o poder da morte e as forças demoníacas que tentam destruir a igreja. Que tenta destruir a igreja. Então Jesus, ele entra numa seção do templo chamado Pátio dos Gentios. Queridos, naquele tempo, o templo, ele era dividido entre o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos sacerdotes, o pátio dos judeus. Ah, mas eu louvo a Deus, porque Jesus entrou lá. Jesus entra na igreja para poder mudar a história. Então Jesus, ele entra ali naquele pátio, e ele vê um grande comércio, e olha, isso aqui não tem nada a ver com vender pastel na igreja. Isso aqui não tem nada a ver com vendermos coisas na igreja para arrecadarmos recursos. Isso aqui tem a ver com algo terrível que estava acontecendo e está acontecendo até hoje. Isso se chamava um jeito errado de pegar o dinheiro do povo de Deus. Ali dentro havia venda de animais para o sacrifício. E olha, queridos, pensa comigo. Vinha eu lá de longe, lá das minhas terras, e eu trazia o meu animalzinho, que eu via cuidado, eu separei ele. Eu tinha muito cuidado, porque tinha que ser um animalzinho muito bem escolhido. E eu chegava lá no templo, e eu colocava a minha oferta para o sacerdote avaliar. Ele falava assim, o teu não serve. O teu não serve. Então tudo bem, sacerdote, o que eu devo fazer? Você deve comprar os nossos. Então tá, aonde que é? Ali naquela banca dos animais. E aí, eu chegava lá para me comprar na banca e falava assim, não pode ser esse dinheiro teu, tem que trocar pelo dinheiro judeu, pelo dinheiro que funciona aqui nessa região. E aí tinha os cambistas ali. Ali tinha um lugar para você trocar o dinheiro. E eu trocava o meu dinheiro e comprava um animal de um alto valor. Coisa absurda. Coisa absurda. De uma corrupção terrível. Havia um grande problema dentro do templo chamado corrupção. E os sacerdotes estavam recebendo lucro para si mesmos. Estavam vendendo a casa do Senhor por lucros próprios. Estavam extorquindo
o povo de Deus para seu próprio benefício, para adquirir coisas para si. Jesus entra, queridos, e vira as mesas. A intenção de Jesus é colocar ordem. A intenção de Jesus é mostrar para nós que na primeira vinda dele, ele está tocando a igreja. Ele está tirando do nosso meio a corrupção, o nosso jeito errado de ser sacerdotes. Jesus está nos mostrando nesse texto, e as Sagradas Escrituras, ela nos aponta para isso. Jesus vira as mesas dos cambistas e os expulsa. Sacerdócio corrupto tem que ser expulso. Deve ser expulso. Pecado se resolve em arrependimento. Mas falso profeta, a gente expulsa do nosso meio. A primeira vinda de Jesus é para ensinar a igreja. O objetivo do pátio dos gentios era tão bonito, igreja, mas não estava vivendo o seu objetivo. O objetivo era oração e adoração. Mas em vez do barulho da oração e da adoração, era um pátio cheio de corrupção, cheio de podridão. Os gritos não eram de oração e adoração. Não havia clamor no pátio dos gentios. O barulho que se ouvia ali era o barulho da corrupção. Ali Jesus também curou os coxos. Queridos, após Jesus virar as mesas, manso e humilde, ele vira as mesas, ele também cura aqueles que estavam adorando em verdade. Jesus curou os cegos e os coxos. Que bom saber que Jesus estava na casa. Queridos, que bom saber que Jesus está na casa. Que bom saber que Jesus está na casa de oração. Que bom saber que Jesus está caminhando no nosso meio. Jesus é zeloso e também muito gracioso. Glorioso é esse Cristo. Glorioso é o nosso Rei. Glorioso Ele é. Jesus, Ele expulsa a corrupção, mas Ele cura aqueles que o buscam. O que eu aprendo nesse texto? Ele restaura a identidade da casa. Ele restaura a identidade da igreja. Jesus, Ele restaura a casa de oração. Uma casa de oração para o serviço a todos os povos. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje, querida igreja? Restaurando-nos, tocando-nos. Deus está nos abalando. Deus está abalando aquilo que é abalável. Sabe aquilo que a igreja carrega que é abalável? Ele está fazendo isso. Jesus está sacudindo as estruturas da igreja. Jesus está restaurando o nosso sacerdócio. O nosso sacerdócio, a intenção dele é nos tocar com cura e transformação. Com cura e transformação. O Senhor quer curar o povo da frieza dos últimos dias. Queridos, Jesus quer nos curar da frieza dos últimos dias. Zacarias capítulo 14, abre lá comigo. Vamos continuar a profecia bíblica. Agora, em um segundo momento, diz que o Messias irá mais uma vez pisar o monte das Oliveiras em Jerusalém. Zacarias 14, verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está de fronte Jerusalém para o oriente, e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio.
para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade dos montes se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Queridos, eu vejo aqui a segunda vez que Jesus vai pisar em Jerusalém. A primeira vinda, Jesus entrou num jumentinho manso e humilde. A missão dele era de paz. Mas nessa segunda vinda, aponta para mim, Apocalipse capítulo 19, verso 11 e 16. Até o 16, que está escrito assim: e vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e as regerá com vara de ferro, e eles mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito o seu nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Jesus vai entrar a segunda vez em Jerusalém em um cavalo. Ah, queridos, aí as coisas vão ser bem diferentes. Muito diferentes. Muito. Num cavalo ele vai estar montado e vestido com uma veste cheias de sangue, com marcas de sangue. E um exército de anjos e santos vão segui-lo. Uma cavalgada rumo à vitória final. Uma cavalgada rumo à vitória final. Ele avança para julgar. Jesus avança para julgar e guerrear, revelando que Ele é quem? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Oh, aleluia! Ou seja, soberania absoluta. Absoluta. A primeira vinda, manso e humilde. A segunda vinda, glorioso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O tão esperado pelos judeus, o tão sonhado Rei dos judeus. Ah, querido, Jesus está voltando. Ah, querido, Jesus está voltando. Para quê, pastora? Para uma batalha. Para uma batalha. A primeira vinda, Ele está na igreja. E Ele quer edificar a sua igreja. A intenção da entrada de Jesus na terra, em Jerusalém, é para edificar a sua igreja e torná-la gloriosa. E antes da sua segunda vinda, Ele está levantando essa igreja cheia de autoridade, com um sacerdócio santo, com um sacerdócio transformado, de uma igreja que combate a corrupção, de uma igreja que cura os enfermos, de uma igreja cheia do seu Espírito. Irmãos, eu quero te falar uma coisa: fé é confiar a sua vida ao Senhor Jesus. Nós precisamos confiar a Ele a nossa vida. Confiar a Ele, sermos cheios do Espírito Santo. Porque a edificação da igreja fala sobre isso, de uma igreja cheia do Espírito. Em 2 momentos, a Bíblia fala para a gente ser prudentes em buscar os dons e saber também sobre o fim. Então, os dons e o fim dos tempos estão totalmente ligados. Buscar com zelo os dons,
mas também não sejam ignorantes quanto a eles, e muito menos ignorantes quanto ao fim. Ser cheio do Espírito Santo e ter os dons do Espírito Santo faz parte de uma igreja gloriosa, que verá a segunda vinda do Cristo, que participará da segunda vinda do Cristo. Jesus chamou a igreja para ser uma casa de sacerdotes. Uma casa de sacerdotes. Sacerdotes santos. Jesus está curando o seu povo. Jesus está nos curando. Jesus está curando os seus eleitos. Jesus está curando a sua igreja. Jesus está tocando os olhos dos cegos na igreja. Jesus está curando os mancos na caminhada. Jesus está edificando uma igreja para a sua segunda vinda. Está apontando para uma identidade de casa de oração. Nós somos uma casa de oração para as nações. Nós somos uma casa de oração para as nações. Zacarias capítulo 12. Já estou finalizando, querido. Zacarias capítulo 12. Verso 10. Está escrito assim: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e das súplicas, oh, aleluia. E olharão para mim a quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como chora amargamente pelo primogênito. Por meio da ação do Espírito Santo, por meio da ação do Espírito Santo, o povo verá claramente que aquele a quem transpassaram era esse. Quem é esse, o Rei dos Judeus? Quem é esse? Quem é este? A multidão perguntava, a resposta está aqui. Aquele ao qual nós estamos pranteando. Aquele ao qual foi morto e ressuscitou. E o seu sangue trouxe libertação, restauração, cura divina. E o seu sangue venceu a morte, queridos. Existe ressurreição e vida em nós. É necessário nós orarmos essa profecia de Zacarias. Nós orarmos ela com prantos de arrependimento. Com prantos de arrependimento. E pedir para o Espírito Santo: derrama em mim a revelação desse Cristo. Derrama em mim a revelação do Rei ungido. Jesus quer te salvar, igreja. Jesus quer salvar os crentes da frieza dos últimos dias. O desejo de Jesus é salvar a igreja do engano e da cegueira dos últimos dias. A intenção de Cristo é nos tocar profundamente com o seu Espírito. Com o seu Espírito. Então não rejeite os dons. Então não rejeite a igreja. Não maltrate a igreja. Sabe esse irmão que está do teu lado? Ele é importantíssimo para a segunda vinda de Cristo. Sabe, essa cidade de Alfenas, ela é importantíssima para a segunda vinda do Rei Eterno. Extremamente importante. É por meio da unidade que Jesus quer nos tocar. Jesus quer salvar as pessoas do espírito dessa época. Qual é o espírito dessa época? O amor de muitos se esfriaria. O amor ao dinheiro aumentaria. As igrejas se tornariam cada vez mais corruptas. Quando nós lemos as cartas às igrejas de Apocalipse, nós temos muitos exemplos. Muitos exemplos. E eu poderia citá-los aqui. Mas, queridos, o Espírito Santo vem
quando nós clamamos, quando nós pedimos. A nossa mente, ela é clareada quando o Espírito Santo visita a igreja. E Ele visita em amor, porque estamos no reinado do amor. Mas em breve Ele retornará com juízo sobre a terra, montado em um cavalo, com toda a sua justiça, carregando em si a ira de Deus. Então, se é falso profeta, nós temos que expulsar. Mas se é pecado, nós vamos nos arrepender, porque o Espírito Santo nos convence do erro, do engano, da mentira, das acusações. O Espírito Santo está na igreja e Ele nos convence de todas as coisas. Queridos, divórcio nunca foi solução. Suicídio nunca foi solução, irmão. Tirar a sua própria vida nunca foi solução. Sabe qual que é a solução para a igreja? Arrependimento. A única solução que nós temos é nos arrepender. Enquanto vivos por ti, vai subindo o altar. Nós vamos cantar assim: Hosana ao Filho de Deus. Hosana ao Filho de Davi. Hosana ao Rei eterno. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Salva-nos, Senhor. Nós vamos gritar: salva-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, salva-nos. Nós vamos cantar assim: Hosana nas alturas. E queridos, você entrega a sua vida totalmente, porque o Espírito Santo está na casa. Ele está edificando uma casa de oração. O Espírito do Cristo caminha na igreja. Para alguns, um revirar de mesas, mas para outros, os olhos estão sendo tocados, as pernas estão sendo tocadas. Não é para parar aqui. Eu não sei se você tem pensado em suicídio, mas nunca foi solução. Eu não sei se você está cansado e sobrecarregado, mas nunca foi solução entrar em crise. Queridos, o Rei eterno te ama. E o Espírito Santo da verdade comunica a você as verdades a teu respeito. Você é amado. Você é eleito. Você é escolhido. A palavra de Deus diz que Ele nos santificou dentro do ventre da nossa mãe. Coisa gloriosa. Para quê? Para sermos profetas das nações. Ele te chamou pelo nome quando a sua mãe ainda não sabia o seu nome. Que coisa linda. Depressão nunca foi o fim das pessoas. Doença crônica nunca foi o fim das pessoas. Diagnósticos humanos nunca foi o fim. A solução sempre foi se entregar por inteiro a Jesus. O amor dele passeia na igreja. O interesse de Jesus é que você o veja. A intenção de Jesus é que os seus olhos sejam abertos pela luz.